Fala aí, meu aluno! Fala, minha aluna! Bem-vindo a mais uma aula de combinação. Nessa aula falaremos de combinações imediatas e algumas propriedades básicas, porém muito importantes, que acontecem na combinação e somente na combinação. Vem comigo, coloco aí na sua tela casos particulares de combinação. O primeiro deles é o seguinte: sempre que nós tivermos um valor igual para a população e a amostra, a combinação vale 1. Como assim, Johnny? Imagina só, cara. Eu vou lá e digo assim, ó, uma turma possui 5 alunos. Espera um pouquinho. Eu vou lá e pergunto assim para você. Uma turma possui 5 alunos. Eu quero que você escolha 5 alunos. Quantas possibilidades tem? Uma só. Qual é essa única possibilidade? Escolher todos eles. Se eu tenho 5 alunos e eu quero que você escolha todos, só existe um jeito: você escolher todos eles. Veja outro exemplo. Se eu vou lá e pergunto assim para você, escuta, meu aluno, eu tenho uma turma que possui 12 alunos e eu quero que você escolha todos eles. Quantas possibilidades nós temos? Uma única possibilidade. Último, e eu termino, ó. Combinação, eu tenho 7 alunos e quero que você escolha todos eles. Sempre que os valores forem iguais, o resultado vai ser o resultado número 1. O que essa regra fala para nós é o seguinte: se o valor de cima for igual ao valor de baixo, toda e qualquer combinação tem como resultado o número 1. Foi isso que você aprendeu nessa tela aqui, tá joia? Próximo exemplo, ou próxima regra importante, é essa que você já conhece, você já no bloco anterior usou essa regra comigo, que fala o seguinte: toda e qualquer combinação em que você for escolher um único elemento tem como resultado o total de elementos. Se eu vou para você e peço algo assim, escuta, uma turma, ela possui 6 alunos. E eu quero que você escolha um único aluno. Quantas são as possibilidades? 6 possibilidades, bem fácil. Se são 6 e eu vou escolher um, eu tenho 6 opções diferentes entre si. Pois muito bem, eu faço então um segundo exemplo contigo. O segundo exemplo é esse aqui, ó. Combinação. Eu tenho uma turma com 10 alunos e eu vou escolher um único aluno. Quando a combinação é 1, o resultado é o total, nesse caso igual a 10. Último exemplo, passamos para a próxima regra. Imagine que eu pergunto combinação de 12 para você escolher um único elemento. Esse resultado é o número 12. Grave comigo, se você vai escolher um único elemento, a resposta é o total, que é o número de cima. Vou escolher um único elemento, 10 é a resposta. Vou escolher um único elemento, o 12 é o resultado. Essa próxima regrinha que eu colocarei para você, a próxima tela, essa você não viu ainda. A regra geral fala o seguinte: a combinação de n, para você escolher n menos 1, vai ser igual ao total de elementos. Quando você olha para isso aqui, quando você olha n e você olha n menos 1, significa dizer que a amostra é um único elemento menor que o total. Algo assim, eu tenho uma turma com 10 alunos, quero que você escolha 9. Eu tenho uma turma com 12 alunos, quero que você escolha 11. Eu tenho uma turma com 20 alunos, quero que você escolha 19. O que você vai escolher é um a menos que o total. Toda e qualquer combinação com essa característica terá como resultado o total de elementos, e eu coloco contigo alguns exemplos na tela nesse momento. Vejamos lá, não isso aqui, é isso aqui que eu quero na verdade. Então imagine que eu tenha uma turma que possui 20 alunos e eu quero que você escolha 19 alunos. Como que você pensa isso? A amostra é um a menos que o total. Eu não preciso fazer cálculo. O resultado é o próprio total. Imagine que eu faço um outro exemplo, pergunto assim: eu tenho uma turma com 11 alunos e eu quero que você escolha 10 alunos. A amostra é 1 a menos que o total. Não faça cálculo, a resposta é 11, que é o total de elementos. Último exemplo que eu faço, eu tenho uma turma com 5 alunos, quero que você escolha 4 alunos. Nesse caso, a resposta é 5,
porque a amostra, a parte que eu vou escolher, é uma menos que o total. E nesse caso, a resposta é o total de elementos. Essa é uma regra automática que faz você ganhar tempo, não é? Porque aí, você só de olhar, você consegue chegar até o resultado. Esses casos particulares, essas regrinhas particulares, especialmente as 3 primeiras que você acabou de ver, aceleram o nosso processo. Toda e qualquer combinação em que o tamanho da amostra é igual ao tamanho da população, tem 1 como resultado. Toda e qualquer combinação em que você for escolher uma amostra com um único elemento, o total é o resultado. Toda e qualquer combinação em que você vai escolher na amostra 1 a menos que o total de elementos, o resultado é o total de elementos. Então são 3 regras que facilitam muito os cálculos na hora da prova, aceleram o nosso processo. A próxima regra é das mais importantes e eu quero que você aprenda e eu vou te falar quando que você usa ela. Dê uma olhadinha comigo. A próxima regra é essa daqui, ó. Essa regrinha, olhando assim, parece complicada. O que ela diz é: a combinação de N, quando você escolhe K, vai ser igual à combinação de N escolhendo N menos K. Na verdade, eu chamo essa regrinha aqui, aí sou eu que chamo, de combinações complementares. São 2 combinações a priori diferentes, mas que terão exatamente o mesmo resultado. E aí você entenderá por que eu falo de complementares, tá bem? Então veja só, eu vou lá e coloco assim, combinação de 8, vamos escolher 3. Combinação de 8, vamos escolher 5. A priori, essas 2 combinações são diferentes, você concorda comigo? Mas existem aqui 2 fatos importantes que eu quero que você perceba. O primeiro deles é que o total de elementos é igual para os 2, 8 elementos em cada um. E o segundo fato é que aqui você escolhe 3 e aqui você escolhe 5. Perceba que somando 3 mais 5 dá exatamente o número 8. 3 mais 5 se complementam, dando 8 como resultado. Outra maneira de você enxergar é a seguinte, ó. 8 menos 3, sobram 5. Essas 2 combinações são iguais. Quais são os 2 fatos que eu quero que você observe? O total de elementos tem que ser igual. Para que 2 combinações tenham o mesmo resultado, o total de elementos das 2 tem que ser o mesmo. Além disso, o segundo fato importante é que a soma das partes tem que ser igual ao todo. 3 mais 5 dá o número 8. Vejamos mais um exemplo. Eu vou lá e coloco combinação de 12 para você escolher, por exemplo, o número 7. Eu coloco combinação de 12, olha que fácil. 12 menos 7 sobra 5. Essas 2 combinações são rigorosamente iguais. Se você usar o processo de cálculo e você calcular combinação de 12, escolhe 7, e calcular combinação de 12, escolhe 5, você perceberá que as 2 combinações têm o mesmo resultado. Vá pela fórmula, vá pelo atalho, calcule essa, e você perceberá, a resposta é rigorosamente a mesma. Faço mais um exemplo, quero que você me acompanhe. Combinação, vou inventar uma aqui ao acaso, ao meu prazer. Imagine e coloco lá, combinação de 20, você escolhe 2. Eu quero que você crie uma outra combinação que terá o mesmo resultado. Imagine que eu estou te dando aqui uma tarefa. A partir dessa combinação, eu quero que você crie uma outra combinação que possua o mesmo resultado. Fato número 1, para ter o mesmo resultado, o total de elementos tem que ser igual, portanto, obrigatoriamente 20 aqui em cima. Fato número 2, para ter o mesmo resultado, eu faço 20 menos 2, 18. Essas 2 combinações, apesar de serem combinações diferentes, quando você calcula o resultado é rigorosamente o mesmo. Último exemplo, combinação de 10. Eu vou colocar 6 aqui e agora eu quero que você pense. Qual é a outra combinação? Qual é a combinação que você vai criar que vai ter o mesmo resultado que essa? Pense assim. Eu te dou essa combinação,
Eu quero que você crie uma segunda combinação que tem que ter o mesmo resultado, certo? Aí você então pensa fato 1, para ter o mesmo resultado, o total de elementos tem que ser igual. Fato número 2, para ter o mesmo resultado, 10 menos 6, 4. Observe bem comigo, os elementos de baixo, quando você soma, 6 mais 4 dá o número 10. Os elementos de baixo, quando você soma, 2 mais 18 dá o número 20. 7 mais o número 5 dá o número 12. Essas são as combinações complementares. Ô, Johnny, quando que eu uso combinações complementares? Nas provas, geralmente, o autor não pede que você use essa regrinha de maneira direta, objetiva. Eu uso ela assim, quer ver? Imagine que eu estou lá resolvendo um problema e apareceu a seguinte combinação para mim, ó. Dá uma olhadinha só. Eu estou lá resolvendo um problema e apareceu isso aqui para mim. Combinação de 30 para escolher 27. Aí eu falo, caramba, cara, não dá para resolver isso aqui, não. Pelo amor de Deus, pensa bem, ó. Combinação de 30 para escolher 27. Porque eu uso o atalho, você sabe disso. Eu sempre uso aquele atalho que eu ensinei para você. Aí, pelo atalho, vamos pensar a coisa. Se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos pegar aqui uma telinha em branco para você entender o que eu estou falando aqui. Pensa bem. Se eu tenho lá combinação de 5 para escolher 2, aí o que eu expliquei foi assim, já que é 2, são 2 números em cima e 2 embaixo. Fica 5 vezes 4, fica 2 vezes 1. Legal. Se fosse combinação de 5 para escolher 3, aí você ia pensar assim, não é 3 aqui? Então são 3 números em cima e são 3 números embaixo. Beleza. Agora, olha o problema, cara. Se é 30 para escolher 27, quantos números vai ter aqui em cima? 27. E quantos vai ter aqui embaixo? 27. Tá afim de fazer? Você tá afim de fazer uma conta que vai ter 27 números em cima e 27 embaixo? Tá louco, né, cara? Não dá tempo de fazer isso. Então ficaria muito complicado. Aí o que é que eu faço? Eu penso assim, eu vou driblar esse cara. Eu vou driblar esse cara o seguinte, eu não vou fazer essa conta, porque ela é muito complicada. Eu teria que ter 27 fatores. Então eu troco ela por outra combinação mais curta. 30 eu repito, e agora 27, 30 menos 27 sobra 3. Essa combinação é muito mais rápida de resolver do que essa combinação. Faço mais um exemplo da telinha branca e eu passo. Imagine que eu mande você resolver isso aqui, ó. Combinação de 10, você escolhe 8. Se você fosse resolver isso aqui, pelo atalho que eu expliquei para você, você resolveria desse jeito aqui. Você colocaria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 1, ó, 8. São 8 fatores em cima e são 8 fatores embaixo. Se você fosse fazer pelo atalho, seria isso aqui. 8 em cima, 8 embaixo. Olha que maravilha. No lugar de você fazer tudo isso, você podia falar assim, vou driblar esse cara. O 10 eu repito, 10 menos 8 sobra 2, o cálculo agora fica bem mais curto. Fica 10 vezes 9, 2 vezes 1, porque são 2 em cima, 2 embaixo, que vai dar 45. Ô, Johnny, mas em cima vai dar 45 mesmo? Vai. Sabe por quê? Dá uma olhadinha. 8 corta com 8, 7 corta com 7, 6 corta com 6, 5 corta com 5, 3 corta com 3. Eu pulei um cara aqui, ó. Agora que eu vi. Que eu pulei o 4 aqui. Agora, o 4 corta com o 4, o 3 corta com o 3. Olha quem que sobrou em cima. Sobrou 10 vezes 9 e sobrou 2 vezes 1. Vai dar rigorosamente a mesma coisa. Vai dar como resposta exatamente o mesmo 45. Quer um outro exemplo? Dá uma olhadinha comigo, bem tranquilo. Ó. Imagine que eu peço para você resolver isso aqui.
Combinação de 8, você escolhe 5. Se é combinação de 8 para você escolher 5, se você resolver desse jeito, fica assim, ó. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. São 5 números em cima e são 5 números embaixo. Você pode resolver assim. Outra possibilidade é você pensar o seguinte: não vou resolver essa, eu vou trocar ela por outra mais curta. Eu vou trocar por combinação de 8, escolhe 3. 8 você repete, ó o 8 aqui. E agora você faz 8 menos 5, sobra 3. A resposta vai ser a mesma, só que agora é mais curto. Porque como são só 3, em cima fica 8 vezes 7 vezes 6, embaixo fica 3 vezes 2 vezes 1. Ô Johnny, mas vai dar a mesma resposta? Vai. Olha por quê. Esse 5 aqui, você corta com esse 5 aqui. Esse 4 aqui, você corta com esse 4 aqui. Dê uma olhadinha agora, ó. 8, 7, 6, 3, 2, 1. Acaba sempre ficando a mesma coisa. Então, a ideia das combinações complementares é você trocar, às vezes, né, uma combinação comprida por uma combinação mais curta, usando a regrinha que você acabou de aprender. É assim que eu uso ela, porque na prática é muito raro o autor cobrá-la numa questão, ele obrigar você a usá-la. Agora você sabe quando você usa essa regrinha bem legal, tá bom? E para encerrar essa aula, eu mostro a você uma última regrinha. A gente estava aqui, tá? Nós estávamos aqui. E aí, o nome que eu uso, complementares, só recapitulando, né? Eu uso esse nome porque os números de baixo, quando somam, dão a resposta de cima. O 7 complementa o 5, dá 12. O 2 complementa o 18, dá 20. O 6 complementa o 4, fica 10. O 27 complementa o 3, fica 30. Beleza. E a última regrinha, não menos importante, é essa aqui. Não se assuste, ó. Combinação de n, escolhe 0, mais combinação de n, escolhe 1. Combinação de n, escolhe 2. Vai somando as combinações até o final. Fica 2 elevado a n. Quer ver? Imagine isso aqui, cara. Eu vou lá para sacanear você, para incomodar você. Eu vou lá e faço a seguinte pergunta. Meu aluno, calcule para mim quanto dá isso aqui, ó. Combinação de 6, você escolhe ninguém. Combinação de 6, você escolhe 1. Combinação de 6, você escolhe 2. Combinação de 6, você escolhe 3. Combinação de 6, você escolhe 4. Combinação de 6, você escolhe 5. E a combinação de 6, você escolhe 6. Eu quero que você perceba que aqui eu coloquei todas as possibilidades. Ó, pense bem, quando eu tenho 6 pessoas num grupo, pode ser que eu não escolha ninguém. Pode ser que eu escolha uma pessoa. Pode ser que eu escolha 2, pode ser que eu escolha 3. Pode ser que eu escolha 4, pode ser que eu escolha 5, pode ser que eu escolha todos. Imagine, não é o caso, tá? Não é o caso. Mas imagine que eu tivesse 6 filhos. 6 filhos. Aí eu digo assim, escuta, eu vou escolher alguns de vocês para irem junto comigo numa viagem. Aí eu olho para eles, tem 6. Aí eu penso assim, bom, primeira hipótese, não vou levar ninguém. Deixa eles aí, vou sozinho na viagem. Segunda possibilidade, vou levar só um dos meus filhos, para não gastar muito. Aí dos 6 filhos eu vou escolher um filho só. Segunda possibilidade, eu tenho 6 filhos, eu vou levar 2, é uma hipótese. Terceira possibilidade, eu vou levar 3 filhos comigo. Próxima possibilidade, tem 6 filhos, eu vou escolher 4 e eu levo comigo. Outra possibilidade, tem 6 filhos, eu vou escolher 5. Vou deixar um de fora, coitadinho. E a última possibilidade, talvez a melhor, eu tenho 6 filhos, eu vou levar todos junto comigo. Perceba que eu fiz todas as combinações possíveis, considerando um total de 6. Considerando que eu tenho 6 elementos, as combinações possíveis de serem montadas, todas estão aqui. E eu quero que você faça a soma de todas essas combinações. Pergunto,
Qual é o resultado dessa soma? Você então diria para mim, caramba, Johnny, tem que fazer uma por uma? Não precisa. Quando você percebe que nós estamos somando todas as combinações possíveis, e como que eu sei que são todas? Começa pelo zero e termina igualando o de cima com o de baixo. A resposta é 2, sempre 2, elevado ao total de elementos, que é 6. Nesse caso aqui, a resposta é 2 elevado na sexta, e 2 elevado na sexta é igual a 64. Se você quiser resolver uma por uma, pode resolver. Quando você somar tudo, vai dar 64. Por isso que é igual a 2 elevado a n. 2 é sempre 2, n é o total de elementos. Imagine que a pergunta fosse essa: combinação de 5, você escolhe 0, mais combinação de 5, você escolhe 1. Agora eu coloco mais combinação de 5, vamos escolher 2. Agora eu faço combinação de 5, vamos escolher 3. Agora eu faço combinação de 5, vamos escolher 4. E por fim eu faço combinação de 5, vamos escolher todos eles. Veja que eu comecei pelo 0 e eu terminei igualando os dois valores. Eu não preciso, embora eu possa, eu não preciso fazer uma por uma. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado na quinta, que por sua vez é igual a 32. Só peço que você monitore sempre, né, se todas elas estão aqui. Se alguma delas estiver faltando, você pode usar a regra e subtrair no final. Ao longo dessa aula, expliquei a você algumas regras bem legais que encurtam caminhos, que são atalhos que fazem você ganhar tempo e agilidade na hora de resolver as questões. Para mim foi, mais uma vez, um grande prazer. Eu aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.